Capítulo 7. A arte da confrontação. Cura pela palavra de Deus para o conflito. Falaram Midian e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Números capítulo 12, versos de 1 a 16. Arão e Joquebede tinham filhos que deixariam orgulhosos qualquer casal. Eles tornaram-se pessoas de grande projeção no reino de Deus. Moisés, o líder dinâmico e legislador incomparável. Arão, o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Miriam, a grande profetisa. Não obstante tantas virtudes, tantas qualidades, os três tiveram seus desentendimentos, e eles foram tão sérios que quase acabaram em desgraça. Nenhuma família, por mais que nela exista amor, está livre de discórdias, tensões e conflitos. Nenhuma igreja, por mais espiritual que seja, está isenta de desentendimentos e desacordos. Na verdade, os conflitos são inerentes à existência humana. Onde encontramos 2 indivíduos, encontraremos também problemas de relacionamento. As pessoas são diferentes entre si, por isso é absolutamente normal que tenham as suas diferenças. E quanto mais íntimo e franco for o relacionamento, maiores serão
as possibilidades de divergências. É mais fácil haver desentendimentos entre pessoas que estão próximas do que entre as afastadas. Da mesma forma, é mais provável haver guerra entre países limítrofes do que entre aqueles que estão separados por quilômetros de distância. Os conflitos fazem parte da vida. A maturidade de uma pessoa evidencia-se precisamente na sua aptidão em superar as divergências de maneira lúcida e construtiva. Precisamos, portanto, aprender a arte da confrontação. Conta a Bíblia que certo dia Arão e Miriam foram procurar Moisés para respondê-lo. O motivo da discórdia, aparentemente, era o fato de que Moisés havia desposado uma mulher cusita. Não sabemos quem era ela. Alguns comentaristas afirmam que era Zípora, com a qual Moisés se casara 40 anos antes na terra de Midian. Outros dizem que era outra e que Moisés a desposara enquanto estava no deserto. Seja lá como for, não havia impedimento na legislação da época para que Moisés procedesse assim. Por que então Arão e Miriam se incomodaram tanto com isso? Seria pelo fato de a mulher ser cusita, ou seja, africana, possivelmente negra? Estariam os irmãos dele dando mostras de racismo? Na verdade, a reclamação não passava de um pretexto para brigar, apenas uma cortina de fumaça. O que estava realmente em jogo era o prestígio e a autoridade da liderança. O que de fato acontecia ali era uma luta pelo poder. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Disseram, verso 2. Arão e Miriam sentiam-se preteridos, estavam com ciúmes do irmão mais famoso e da sua projeção. Ficaram bastante aborrecidos. Por quanto tempo os dois irmãos alimentaram aquele ciúme? Tempo suficiente para que o desgosto crescesse, envenenasse o coração, minasse a relação deles. Quando finalmente foram procurar Moisés, não falaram com ele, mas contra ele. Verso 1. É por agirmos assim que deixamos de procurar a pessoa com a qual estamos insatisfeitos e não fazemos como Jesus mandou. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mateus 18:15. Constantemente falamos contra o irmão, do irmão, para o irmão, sobre o irmão, e quase nunca falamos com o irmão. Essa atitude frequentemente não resolve nada, só faz a situação piorar, evitando o conflito. Qual foi a resposta de Moisés aos ataques de Arão e Miriam? Com certeza ele ficou triste, talvez tenha ficado até zangado. Mas como ele manifestou isso? O texto diz que ele não respondeu nada, porque era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versos 3. A mansidão é uma qualidade, é um fruto do Espírito e devemos cultivá-la. Pode acontecer, entretanto, que nosso silêncio nada mais seja do que uma fuga para evitar o confronto e assim
não superamos o conflito. Moisés recusou-se a discutir com os irmãos, mas será que dali em diante o relacionamento entre eles continuaria o mesmo? Se não expusermos as nossas diferenças, não poderemos examiná-las e resolvê-las. Perdemos, então, a chance do encontro e deixamo-nos alienar. Aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que se fosse partilhado ou expresso, falaria mais profundamente aos outros. Carl Rogers. O fato de existir um desacordo em si não é errado. Contudo, será que não estamos reagindo a ele de maneira errada? Às vezes brigamos, explodimos, trocamos insultos, passamos a olhar as pessoas de cara feia, algumas vezes nos afastamos, em outras abaixamos a cabeça numa atitude de medo e frustração. De vez em quando, não nos sentimos com força o suficiente para um confronto e fingimos que está tudo bem. Interiormente, porém, nos revolvemos em mágoa. A maneira certa de agir quando nos deparamos com problemas de relacionamento é procurar resolvê-los, é enfrentá-los. Certa ocasião, fui procurado por um homem desesperado. Sua esposa saíra de casa sem que tivesse ocorrido nenhuma briga, nenhum desentendimento. Aparentemente estava tudo bem, e de repente ela abandonou o lar. Ele não podia entender tal atitude. Depois de muita insistência, a princípio ela não queria vê-lo. A mulher finalmente concordou em conversar com ele e passou a expor uma série de fatos que ao longo dos anos haviam-na aborrecido no casamento. O marido ficou admirado porque, durante todo aquele tempo, ela nunca se queixara de nada daquilo. Se o tivesse feito, eles poderiam ter consertado o que estava errado, reestruturado a relação ou mesmo buscado ajuda. Mas agora, dizia ela, era tarde demais. A decepção e a mágoa haviam atingido níveis insuportáveis. Não o amava mais, não queria mais aquele casamento e não tinha a mínima intenção de investir numa reconciliação. Só queria o divórcio. Abordar os conflitos de maneira adequada nos possibilita melhorar e redirecionar as nossas relações. Não há dificuldade que não possa ser superada com diálogo e boa vontade. Há problemas que não são muito graves e podemos ignorá-los, pois não temos a mínima necessidade de brigar por coisas insignificantes. Via de regra, no entanto, é necessário encarar o conflito. Enfrentando o conflito. A palavra diz que o Senhor ouviu toda aquela discussão. Verso 2. Ele sempre ouve e não ficou nem um pouco satisfeito com o que acontecia. Deus não gostou de ver Moisés ser magoado e acusado injustamente, mas ele também não se alegrou em ver uma amizade de tantos anos chegar ao fim daquele jeito. Resolveu então, de uma só vez, sair em defesa do seu servo e incentivar a reconciliação entre os irmãos. Chamou-os de forma majestosa, versos 4 e 5, e respondeu-os
de forma vigorosa. Versos 6 a 9. Não colocou panos quentes, enfrentou o conflito, deixou tudo às claras, pôs as cartas na mesa, confrontou-os com a sua atitude, seus motivos, seus sentimentos, e depois o Senhor saiu da tenda. Mas não saiu sem antes deixar um probleminha para os 3 irmãos resolverem. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Versos 10. E agora? Deus dissera tudo o que precisava dizer e havia imposto um castigo a Miriam. Arão não sofreu o mesmo castigo, provavelmente porque era o sumo sacerdote e a sua impureza cerimonial prejudicaria toda a nação. O castigo promoveu uma mudança de atitude por parte dos 3 irmãos. Miriam, que estava falando, ficou muda. Arão, que estava acusando, pediu desculpas e disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Verso 11. E Moisés, que estava calado, falou, intercedeu pela irmã querida. Ó Deus, rogo-te que a cures. Verso 13. A família estava unida de novo. Eles perceberam que o amor que os unia era mais forte que o ciúme que os separava. Nós que enfrentamos desavenças com pessoas próximas e amadas, poderemos chegar à mesma conclusão. Mas será necessário um castigo de Deus para que cessem as brigas e resolvam-se os conflitos? O fato é que, confrontando Arão, Miriam e Moisés com a sua discórdia, Deus gerou as condições para que eles a assumissem e a superassem. Façamos o mesmo sem enfrentarmos os conflitos com coragem, tratando as pessoas com cortesia e sinceridade, evitando as generalizações, as acusações e as projeções, procurando enxergar o ponto de vista alheio. Poderemos superar os desentendimentos, teremos condições de resgatar relações valiosas que andavam estremecidas. Superando o conflito. A iniciativa de Arão e a intercessão de Moisés trouxeram esperança para o caso de Miriam. Ela seria curada, mas a lepra era uma doença que tornava as pessoas cerimonialmente impuras. O procedimento de purificação durava 7 dias. Ela precisou assim ficar 1 semana no deserto, fora do acampamento, até poder voltar ao convívio do povo. Verso 14. Aconteceu então algo muito bonito. O povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Verso 15. Aquela gente nômade que vivia viajando, que raramente passava 2 noites no mesmo lugar, que tinha pressa em chegar à terra prometida, esperou 7 dias pelo retorno de Miriam. Evidenciaram assim o seu carinho e consideração para com ela. Às vezes é preciso esperar alguém. Pode ser alguma pessoa que ainda não avançou tanto na fé, talvez ainda cometa muitos erros, os mesmos que um dia nós também cometemos, e é nessa hora que demonstramos amor e consideração. Paulo aconselha: irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. As diferenças entre Moisés e seus irmãos foram superadas. Os empecilhos emocionais que se colocaram entre eles foram removidos, de forma que poderiam gozar novamente da proximidade e da estima que lhes eram tão caras. Só depois disso, o povo de Deus pôde seguir em frente. A existência de conflitos não é indício de falta de saúde numa relação. A incapacidade de resolvê-los, sim, é doentia. Muitas vezes deixamos de enfrentar os desentendimentos de forma madura quando eles aparecem. Negamos, lamentamos, postergamos, comentamos, remoemos, agravamos o problema, mas não o confrontamos, nem o resolvemos. O pastor de uma certa igreja passou a tratar muito mal suas ovelhas. Ele sempre fora um ministro amigo e correto. Nos últimos meses, porém, tornara-se um tirano insuportável. Vivia de cara amarrada, brigava com todo mundo, tratava os crentes com aspereza. Seus sermões transformaram-se numa repetição de queixas amargas e agressivas. A membresia inconformada já cogitava em substituí-lo. Não se falava em outra coisa nos corredores do templo, nas salas da escola dominical e nas casas dos irmãos. Todos reclamavam da situação, mas ninguém tinha coragem de tomar a atitude certa, ir ao pastor e conversar com ele. Claro, cada um dos irmãos tinha uma ótima desculpa para não fazer isso. Assim, a situação ia só piorando. Por fim, um experiente diácono, vendo o rumo perigoso que as coisas estavam tomando, decidiu abordar aquele ministro. Foi até a sua casa e, de forma polida, porém firme, falou-lhe que não concordava com as suas atitudes e com o comportamento que vinha tendo. Disse-lhe também que os irmãos estavam muito descontentes com o que estava acontecendo e poderiam até exonerá-lo. Perguntou a ele se estava passando por algum problema e ofereceu-se para ouvi-lo e ajudá-lo. O pastor, então, em meio a lágrimas, começou a abrir-lhe o coração e falar-lhe de uma série de dificuldades que vinha enfrentando em silêncio. Nos últimos meses, passava por uma grande crise conjugal, problemas financeiros, enfermidade na família. Sentia-se irritado, confuso e esgotado. Abatido, confessou que pensava até mesmo em abandonar o ministério. Essa não foi a última vez em que os dois homens oraram e choraram juntos na presença do Senhor, mas foi o momento em que, de fato, as coisas começaram a mudar. Sentindo-se amparado, podendo contar com a correção e o auxílio de um amigo, o pastor começou, a partir dali, a ter uma atitude diferente com relação às ovelhas. Os problemas que o afligiam também foram sendo resolvidos graças ao envolvimento de irmãos mais chegados
e a intercessão de toda a congregação. Não apenas a paz foi restaurada no seio daquela igreja, como a vida de todos os envolvidos naquela crise foi profundamente abençoada. Aqueles crentes acostumados a receber o cuidado do pastor descobriram que também podiam e precisavam ministrar cuidados a ele e à sua família. E o ministro descobriu que não era um super-homem, um solitário dono da verdade acima de qualquer dúvida, fraqueza ou necessidade, mas sim alguém que precisava e podia contar com o amor e o auxílio dos irmãos. A situação de conflito acabou-se revelando assim uma oportunidade de crescimento para toda a família de Deus. Aquele que aborda com liberdade e sabedoria suas divergências com os amigos tem maiores chances de manter as amizades antigas e construir novas. É uma pessoa que sabe defender suas posições e respeitar as alheias. É alguém que sabe conviver com a diferença. É um promotor da saúde e da reconciliação. É um defensor da justiça e da paz. Tudo isso faz dele uma pessoa notável. Dediquemo-nos, pois, a aprender e a exercitar a arte da confrontação.